E hoje novamente teremos mais alguns agradecimentos especiais a serem feitos. E os agradecimentos de hoje vão para Mel, Giovana Flauzino, Bia e Karine Mourão. Muito obrigado a todos vocês por apoiarem ao canal. E bem pessoal, vamos ao resumo de hoje. A história se abre com uma mulher refletindo sobre como, no passado, desejou ser transportada para dentro de seu romance mobile favorito, apenas para descobrir que a realidade desse pedido seria decepcionante. Em meio a um salão de baile suntuoso, ela parecia apavorada enquanto um severo nobre loiro apontava o dedo em sua direção e declarava que ela, de uma vez por todas, estava oficialmente expulsa da sociedade nobre. Ela gritava internamente que jamais quis ser a vilã. A cena então se rompia abruptamente para o mundo moderno, onde a mulher retornava ao seu apartamento completamente exausta. Ao tirar os sapatos, notava que quase perdeu o último trem novamente. Ela explicava agora em pura reflexão que havia entrado para uma editora por causa de seu amor por light novels, mas, em vez de trabalhar com histórias, foi colocada na divisão comercial. Após 10 anos naquele setor, gostava parcialmente do trabalho, mas a carga excessiva e a falta de direção a deixavam deprimida quanto ao futuro. Se sentia particularmente solitária ao ver todos ao redor se casando e tendo filhos, enquanto ela permanecia solteira. Enquanto se acomodava, se lembrava de uma caixa enviada de casa que ainda não havia aberto. Se ajoelhando no chão, abriu o pacote e encontrou revistas e livros antigos, o que trouxe uma onda de nostalgia de seus tempos de estudante. Entre os itens, encontrou um caderno cheio de notas adesivas e percebeu que era um antigo livro de referência, que usou ao escrever uma história sobre seu casal favorito. Um sorriso lhe veio ao rosto ao lembrar como era divertido viver a vida de otaku sem se preocupar com vendas ou carreira. Vasculhando mais a fundo, encontrou um antigo celular rosa de flip. Presumiu que a bateria estivesse morta devido à idade, mas, para sua surpresa, o aparelho ligou. A tela exibiu o menu do Magic Library, um site de romances mobile. Foi então que percebeu que aquele celular guardava a versão original de um romance que ela mesma escreveu e publicou nos tempos de escola, quando sonhava em ser escritora. Começou a ler sua antiga obra na pequena tela, e imediatamente se encolheu de vergonha. Criticou mentalmente a escrita terrível e o cenário absurdo, descrevendo tudo como as fantasias aleatórias de uma jovem otaku, reunidas em um só lugar, apesar do constrangimento. Recordou com carinho a dedicação que tinha por seu sonho naquela época. Sentada no chão, olhou para o celular com saudade, desejando que algum dia, um homem bonito viesse salvar sua alma solitária. Foi nesse momento que a tela mudou, exibindo a pergunta, se gostaria de continuar escrevendo. Com o cursor piscando, ela hesitou, tentando entender se o aparelho realmente estava pedindo que retomasse a história. A curiosidade acabou vencendo, e ela pressionou o botão central. Imediatamente, o celular começou a emitir uma luz intensa, que preenchia o quarto escuro. O aparelho flutuou no ar, brilhando cada vez mais forte, enquanto ela reagia em puro choque. Quando abriu os olhos novamente, estava caída no chão de um aposento luxuoso, vestindo um traje formal. Ao erguer a cabeça, viu 5 homens belíssimos olhando para ela. Todos eles, a encaram friamente e comentou com evidente irritação sobre as supostas tolices que ela estava dizendo, a chamando de Olive. O nome a surpreendeu. Foi nesse instante que tudo se encaixou. Olive era a vilã do livro que ela acabou de ler, um livro que ela mesma escreveu. O homem de cabelo branco alertou de que Lord Schiller estava com uma expressão assustadora, embora insinuasse que ela não fosse do tipo que se intimidava com isso. Seu olhar então se voltou ao homem loiro no centro. Era Schiller Schefflera, o herói principal de sua história. Ele a olhou com desprezo e deixou claro que ela sabia muito bem o que aconteceria em seguida. Diante dele, ela só conseguiu encarar a própria imagem. Apontando para si mesma em descrença, Schiller ergueu o dedo e declarou que Olive Thyme estava oficialmente expulsa da sociedade nobre. Assim que compreendeu o peso da situação, ela percebeu que todos os clichês possíveis estavam acontecendo diante dela. O fato era inegável. Havia sido transportada para dentro de sua própria light novel e justamente no papel da vilã, paralisada. Sua mente corria enquanto tentava processar o absurdo daquele momento. Ela concluiu que, se realmente estivesse dentro da própria história, aqueles homens diante dela só podiam ser os 4 membros mais importantes da organização dominante da academia, o Conselho dos Nobres. Identificou Schiller como o presidente do conselho. Ele manteve o olhar frio ao explicar que ser expulsa do conselho significava automaticamente ser expulsa da academia inteira. Ao lado dele,
um garoto de cabelos brancos e olhos heterocrômicos, o tesoureiro, Noir Blanca, anunciou que eles não tinham mais lugar para ela. O homem de óculos ajustou as lentes. Era Orret Trenia, o secretário, se oferecendo para ajudá-la a arrumar seus pertences. Embora sua expressão fosse indecifrável, então, um homem de cabelos escuros e olhos vermelhos interveio com um sorriso debochado. Era Aster Sankel, o vice-presidente, insinuando que todos estavam sendo generosos demais com ela. Olive entendeu, com crescente desconforto, que naquela ambientação ela ocupava o cargo de escrivã do conselho, e que a Olive mencionada era justamente a vilã da história. Uma garota de cabelos castanhos, tremendo ao lado, chamou sua atenção. Era a heroína. Linaria Forclock, a jovem uniu as mãos num gesto suplicante, pedindo que todos tivessem misericórdia da suposta vilã, e alegando que talvez fosse melhor interromper a situação. Olive então percebeu que estava vivendo exatamente a cena, em que o Conselho dos Nobres sentenciava sua expulsão por causa de acusações de que teria intimidado a heroína. Observou como Linaria parecia extremamente gentil, até mesmo com alguém considerada malvada. Com lágrimas nos olhos, Linaria murmurou que não possuía valor algum diante de Lord Schiller, e que não tinha nenhum talento. Ainda assim ele estava disposto a ajudá-la. Ao ouvir aquelas palavras, Schiller chamou o nome da jovem com profunda preocupação, enquanto Olive assistia ao melodrama, avaliando com ironia o clichê de uma heroína sem habilidades, sempre perseguida e milagrosamente adorada pelo presidente do conselho. Ao refletir, precisou admitir que a história que escreveu era realmente vergonhosa. Aster suspirou, zombando do casal, ao dizer que ambos pareciam estar encenando algo. Também reclamou que Schiller era o único que tinha permissão de se aproximar de Linaria, e Orret permaneceu em silêncio. Olive percebeu então que, por algum motivo, todos os quatro eram obcecados pela heroína. Schiller ergueu a mão, silenciando qualquer interferência para proteger Linaria. Diante da situação, Olive compreendeu que seguir aquele rumo significava caminhar para um final horrível. Se recordou do enredo original. A vilã seria banida para uma região remota e morreria completamente sozinha. Decidiu firmemente que não seria eliminada por uma história ruim, que ela mesma escreveu no passado. Determinada, decidiu mudar aquele destino. Mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo, Schiller interrompeu seus pensamentos, exigindo saber se ela tinha algo a declarar. Olive o encarou com uma intensidade nova, com postura firme. Informou que aceitaria sua decisão, mas desejava saber o motivo exato para sua expulsão. Schiller respondeu que já havia explicado. Ela era culpada de intimidar Linaria. Olive manteve a calma e pediu provas de que realmente havia intimidado a jovem. Schiller afirmou que havia inúmeros testemunhos a esse respeito. Ela, então, solicitou provas de que tais testemunhos não eram mentirosos. Internamente, reconhecia que estava apostando alto, mas notou que os conselheiros pareciam ligeiramente abalados. Ela raciocinou que a autora adolescente que ela foi, havia escrito tudo durante sua fase Shuni, e que dificilmente teria criado evidências ou lógica detalhada para sustentar aquelas acusações. Então, afirmou que compreendia o desejo de Schiller em expulsá-la. Porém destacou um ponto essencial: as decisões referentes aos membros do conselho, inclusive expulsões, deveriam ser feitas por meio de uma eleição. Confrontou Schiller diretamente, observando que ele certamente conhecia essa regra. Concluiu que, se ele realmente queria removê-la, deveria realizar uma votação oficial em seu nome. Sua declaração ecoou pelo salão e surpreendeu a todos. Noir inclinou a cabeça, repetindo com interesse que aquilo seria uma eleição de expulsão, questionando Schiller sobre como pretendia agir. Schiller refletiu por um momento, admitindo que o argumento fazia sentido, concordou com a proposta, assegurando que o resultado final permaneceria inalterado. Ergueu 3 dedos, declarando que, dali a 3 meses, realizaria a eleição pela expulsão dela. Acrescentou que ela competiria contra Linaria e que a vencedora se tornaria membro oficial do Conselho dos Nobres. Olive aceitou, animada com a ideia de ganhar 3 meses extras de vida, se curvou e agradeceu. Em seguida, se aproximou da heroína, caminhou até Linaria com o som firme de seus saltos ecoando no piso, parando diante dela. Estendeu a mão e a desafiou para uma disputa justa. Linaria pareceu surpresa, mas logo sorriu com doçura e aceitou, apertando sua mão. Ao sentir o toque, Linaria resmungava internamente sobre o incômodo da situação. Subitamente, Linaria recuou com um gemido de dor, como se algo tivesse machucado sua mão. Olive permaneceu parada, confusa, enquanto a heroína dramatizava a situação ao segurar o próprio pulso.
Imediatamente, Schiller correu até ela, tomado pelo pânico, perguntando se estava bem. Linaria, exibindo coragem, afirmou que estava, apesar do exagero evidente, testemunhando aquela atuação. Olive sentiu repulsa ao se perguntar se realmente havia escrito a heroína daquela maneira. Concluiu, com crescente desgosto, que a personalidade de Linaria era terrível. De costas para Olive, Schiller pediu desculpas à heroína pelo inconveniente e prometeu que, caso ela vencesse a eleição, poderia permanecer oficialmente ao seu lado. Linaria sorriu docemente e disse que compreendia. Schiller então se virou para Olive, falando com frieza ao aconselhá-la a começar a arrumar suas coisas. Ela não recuou, informou calmamente que faria isso somente após ver o resultado da eleição. Se despedindo de todos antes de sair para se preparar, caminhou para fora com a cabeça erguida. Mas, assim que se viu sozinha no corredor, sua máscara caiu e ela soltou um suspiro profundo, reconhecendo que aquela confrontação foi ainda mais estressante do que uma apresentação de trabalho. Refletiu sobre os homens encantadores do conselho, imaginando que talvez fosse divertido ser a heroína cercada por eles. No entanto, sorriu consigo mesma e concluiu que, para uma trabalhadora de 30 e poucos anos, o papel de vilã à beira da ruína talvez lhe caísse melhor. Caminhou com confiança renovada até que, de repente, parou abruptamente. O pânico tomou conta de seu rosto ao perceber um detalhe essencial: ela não fazia a menor ideia de onde Olive morava. Enquanto isso, dentro da sala do conselho, Noir Blanca se sentou à beira de uma mesa e comentou que aquela reviravolta havia sido inesperada. Perguntou sinceramente a Schiller por que ele simplesmente não a expulsou. Se esse era seu desejo, Schiller manteve a postura séria, explicando que, como organização responsável por manter a ordem na academia, o Conselho dos Nobres não podia quebrar suas próprias regras. Noir comentou que Lady Olive parecia ter se tornado uma pessoa completamente diferente, admitindo que não esperava que ela reagisse daquela forma. Schiller admitia que apenas esperava que ela não fizesse nada imprevisível. Embora afirmasse não estar exatamente preocupado com Olive, era Linaria quem realmente o deixava inquieto. Ele declarava que, caso Olive tentasse ferir Lady Linaria novamente, haveria consequências. Ao ouvir isso, Aster se oferecia com um sorriso enviesado para observar Lady Olive por enquanto. Schiller concordava que aquilo seria de grande ajuda e perguntava se ele seria capaz de lidar com a tarefa. Aster assegurava com confiança que, como seu fiel braço direito, garantiria que ela não ousasse tomar nenhuma atitude imprudente sob sua vigilância. Em seguida, Schiller voltava sua atenção para Linaria, sorrindo com suavidade. Dizia-lhe que ela poderia se concentrar nos preparativos para a eleição sem qualquer preocupação. Explicava que, embora não pudesse se envolver diretamente por conta de sua posição, ao menos poderia providenciar as pessoas e recursos de que ela precisasse. Linaria retribuía o sorriso, radiante, agradecendo e afirmando que compreendia. Do lado de fora das pesadas portas de madeira, um estudante de cabelos verdes e óculos escutava tudo às escondidas. Segurando um caderno e uma pena, sorria de forma maliciosa. Os olhos brilhando por trás das lentes, soltava uma risada baixa, observando que a situação estava ficando cada vez mais interessante. Mais tarde, naquele mesmo dia, Olive entrava em seu quarto e desabava sobre a cama com um suspiro pesado, aliviada por finalmente poder descansar. Agradecia mentalmente por o mordomo tê-la encontrado, já que não sabia o caminho de volta. Deitada de olhos fechados, percebia que, sem ajuda, teria continuado perdida pelos corredores da academia. Um pensamento mais sombrio atravessava sua mente. Talvez dessa vez ela acabasse com um destino ainda pior do que o da história original. Se sentando de súbito, questionava interiormente se aquilo era realmente o que chamavam de reencarnação. Tocando os lençóis e analisando o ambiente, constatava que tudo era real demais para ser apenas um sonho. Tentava recordar seus últimos momentos, mas não lembrava de ter sido atingida por um caminhão ou qualquer evento dramático. De repente, era tomada por uma revelação. Talvez tivesse morrido por exaustão. Se lembrava de que, no mês anterior, trabalhou além do limite seguro, desabando sobre a mesa de tão cansada. Horrorizada, balançava a cabeça, se recusando a acreditar. O pânico começava a se instalar enquanto imaginava o que aconteceria com ela, se realmente tivesse morrido. Tentava racionalizar, dizendo a si mesma que não tinha sido transportada para um mangá ou romance. Frustrada, decidia descartar tudo como um sonho. Contudo, a curiosidade a corroía. Observava que a situação tinha algo de romance investigativo.
Pegando um livro do criado mudo, admitia que aquilo até parecia interessante, refletia sobre como não lia seus livros favoritos havia tempos. Sempre ocupada demais com o trabalho, ao abri-lo, sorria ao pensar no enredo, um detetive desajeitado, porém charmoso, e sua assistente extremamente competente, uma dupla perfeita para qualquer otaku. Enquanto lia, começava a aceitar sua nova realidade, concluía que, desde que evitasse um final ruim, talvez sobreviver naquele mundo por um tempo não fosse tão terrível, chegava até a se divertir com a ideia. Nesse momento, uma voz a chamava, avisando que era hora de se preparar. Assustada, ela concordava de forma trêmula. Mais tarde, caminhando pelos terrenos da academia com sua bolsa, refletia que ainda não compreendia completamente como aquele mundo funcionava. Decidia que, por ora, só precisava agir com cautela enquanto desempenhava o papel de Olive. No entanto, a ansiedade a dominava ao lembrar que, se perdesse a eleição, não conseguiria mudar o destino da personagem. Parava no caminho, oprimida, sem saber o que fazer. Nesse instante, um garoto passava correndo, agitava folhas no ar e anunciava notícias bombásticas. Olivia observava, confusa. Ele distribuía algo que se parecia com um jornal entre os estudantes. Ao receber um exemplar, lia a manchete. Revista da Grand Alcy Academy edição especial, eleição e demissão do presidente. Ela murmurava que aquilo parecia mais um tabloide de fofocas do que uma revista da academia, notando que o incidente do dia anterior já tinha virado notícia. Ao levantar o olhar, via um grupo reunido ao redor de Linaria. Um rapaz, corado, afirmava que a apoiaria na eleição. Uma garota acrescentava que Linaria era a única digna de permanecer ao lado de Lord Schiller. Outro estudante concordava, dizendo que não deixaria uma mulher maligna vencer. Linaria juntava as mãos, agradecendo calorosamente, afirmando que valorizava muito o apoio deles. De longe, Olivia assistia à cena, sentindo um aperto desanimado no peito. Admitia para si mesma que fazia sentido todos apoiarem Linaria. Em comparação com a heroína, sua posição social era realmente ruim. Olhando novamente para a revista, notava um detalhe no rodapé, edição especial publicada pelo Clube de Editoração. Ficava impressionada com a rapidez da publicação. Sendo amante de livros, seu interesse despertava ao saber da existência de um clube assim. Subitamente, esbarrava com força em alguém. Cambaleava para trás, soltando um grito de surpresa. Um braço firme a segurava antes que caísse. Uma voz familiar a advertia para ter cuidado, acrescentando que uma dama nobre não deveria ler enquanto caminha. Olive, ruborizada, se desculpava, ao erguer o olhar. Seus olhos se arregalavam ao reconhecer a pessoa que a segurava. Era Aster Sankel, sorrindo para ela com charme. Ele a cumprimentava animadamente, e comentava que estava ali para ajudar em sua campanha eleitoral. Olive o encarava, atônita, conseguindo apenas expressar confusão. Seus pensamentos giravam sem controle. Confirmava que aquele era realmente Aster Sankel, o vice-presidente do conselho. Pensava, cautelosa, no que exatamente ele queria dizer com ajudar. Aster cruzava os braços com um sorriso provocador, observando que ela estava se comportando de modo estranho. Desde o dia anterior, se inclinava para mais perto, a encarando intensamente e questionando mentalmente, por que ela o chamava de Lord Aster, a lembrando de que deveria tratá-lo como sempre fez. Olive, inquieta, concluía que ele suspeitava de algo. Aster chegava ainda mais perto, seus rostos quase se tocando, afirmando que ela havia mudado de verdade. Olive suava em nervosismo, temendo que ele já tivesse descoberto sua situação, e ainda mais preocupada porque aquele rosto bonito tão próximo a deixava tonta. Ela balbuciava um pedido de desculpas, o chamando de Aster sem querer, e logo se corrigia, recuperando um pouco de compostura. Perguntava o que ele realmente queria. Aster sorria de maneira encantadora e repetia que estava ali para ajudar em sua campanha, sugerindo que trabalhassem juntos para garantir sua vitória. Olive desconfiava, questionando internamente se ele não estaria traindo Lord Schiller. Aster apenas dava de ombros, mantendo um ar indecifrável. Olive refletia que, pelo que sabia, ele era o braço direito leal do presidente, mas Aster respondia de forma vaga, insinuando que ninguém podia saber ao certo suas verdadeiras intenções. Ela ponderava sobre a oferta, decidia que, caso ele se tornasse inimigo, poderia simplesmente romper a aliança depois. No momento, precisava de aliados, aceitava sua ajuda de bom grado. Aster não perdia tempo e perguntava qual era o plano para a eleição. Olive hesitava, admitindo que ainda estava trabalhando nisso. Aster olhava para ela incrédulo.
espantado com o fato de terem chegado tão longe sem um plano. Suspirava e assumia o comando, declarando que fariam uma reunião estratégica depois das aulas. Ela o seguia pelos corredores até uma sala ampla. Aster explicava que aquele era o único lugar disponível, já que a sala do Conselho Nobre estava interditada por causa do incidente do dia anterior. No interior da sala, ele perguntava novamente qual seria o primeiro passo. Olive, tentando demonstrar confiança, afirmava que havia muitas coisas a fazer. Erguendo um dedo no ar, anunciava que o primeiro passo básico era percorrer a academia e cumprimentar as pessoas. Aster ficava confuso, repetindo mentalmente a expressão, pensando se ela se referia a uma espécie de promoção. Olive vasculhava a bolsa e puxava um cartãozinho de papel, explicando que usariam aquilo, e entregavam a Aster. Ele o analisava primeiro em dúvida, até que seus olhos se arregalavam ao entender do que se tratava. Era um cartão de apresentação mal desenhado, com uma versão chibi de Olive piscando e a frase, "Precisa de ajuda, não hesite em chamar o Olive Time." Aster explodia em risadas, cobrindo a boca enquanto o corpo tremia. Olive corava profundamente, frustrada e desejando saber o motivo de tanto riso. Aster tentava se recompor, dizendo que a ideia era boa e interessante, mas observava novamente o cartão e afirmava sem rodeios que o desenho era terrível apesar de a proposta ter potencial. Humilhada, Olive mandava que ele ficasse quieto, admitia para si mesma que, mesmo em sua vida passada, nunca foi boa em criar materiais de apresentação ou designs promocionais, reconhecia que não tinha talento para isso. De repente, a expressão de Aster ficava séria. Ele erguia o cartão e a encarava com um sorriso conhecedor. Dizia que coisas assim deveriam ser deixadas para quem realmente sabia o que fazia. Nesse instante, um homem de óculos e cabelos azul escuros, Orret, entrava na sala, comentava que parecia ter sido descoberto. Olive o reconhecia imediatamente como o secretário. Aster fazia questão de apresentá-lo adequadamente. Explicava que Orret era o filho mais velho de uma família ramificada, e também seu amigo de infância. Orret colocava a mão sobre o peito e esclarecia que, oficialmente, seu papel era atuar como conselheiro pessoal de Lord Aster. Em seguida, se inclinava para mais perto de Olive, a observando com um olhar crítico penetrante, murmurava pensativo, a deixando nervosa. Ela concluía que aquele homem, claramente não simpatizava com ela. Aster interrompia o clima tenso, levantando o desenho amador, perguntava a Orret, conhecido por suas habilidades artísticas, se poderia ajudar a arrumar aquela tragédia de ilustração. Enquanto entregava o cartão, repetia que era um desastre. Olive sentia o comentário como uma flecha atravessando seu peito, consciente de que ele realmente chamou seu trabalho de desastre. Orret analisava o cartão de perto, suando levemente, concordava que o desenho era péssimo e perguntava, incrédulo, se aquilo era mesmo obra de Lady Olive. Vermelha de vergonha, ela gritava para que parassem, insistindo que todos têm suas fraquezas. Aster apenas sorria, provocando que até as fraquezas deveriam ter limites. Resignado, Orret suspirava e afirmava que, se fosse um pedido de Lord Aster, ajudaria. Os olhos de Olive brilhavam de gratidão enquanto ela o agradecia com entusiasmo. Mais tarde, os três estavam sentados ao redor de uma grande mesa coberta de materiais de arte, trabalhando nos novos materiais da campanha. Depois de algum tempo, Olive se levantou, sugerindo que fizessem uma pausa e se oferecendo para preparar chá. Aster agradeceu enquanto ela se afastava. Com Olive fora da sala, Orret se virou para Aster e, movido por uma dúvida que vinha guardando, o questionou sobre o motivo de Lord Aster apoiar Lady Olive. Comentou que, pelo que sabia, ela não passava de uma estudante com má reputação, acrescentando com cinismo que todo rumor possuía ao menos um ou dois motivos por trás. Aster baixou o olhar para a mesa e admitiu que Orret tinha razão. Ele então puxou seu celular flip rosa, chamando a atenção de Orret. Orret perguntou o que havia de errado. Aster observou a tela com um pequeno sorriso e afirmou que não era nada, apenas algo curioso que havia lido. A cena então mudou para os jardins da academia, onde Olive distribuía seus novos panfletos profissionalmente elaborados. Ela se apresentava com entusiasmo como Olive Time aos estudantes que passavam, pedindo apoio. Alguns rapazes coraram ao receber os panfletos e agradeceram. Olive dizia que continuaria se esforçando no Conselho Nobre e pedia seus votos. Porém, nem todos estavam receptivos. Um estudante de cabelos castanhos a confrontou com um olhar severo. Ele quis saber o que exatamente ela esperava alcançar indo tão longe. Antes que Olive pudesse responder, ele rasgou o panfleto em pedaços bem diante dela.
Ela observou os fragmentos caírem no chão com expressão desanimada. Aster, que acompanhava tudo à distância, se aproximou dela. Ele comentou que já imaginava que algo assim poderia acontecer. Surpresa, Olivia o cumprimentou. Aster se agachou para observar os restos do papel rasgado, e questionou se realmente valia a pena fazer tudo aquilo. Olivia então explicou sua motivação. Disse que, de acordo com a revista da academia, era odiada por causa de sua má imagem. Admitiu que se lançar na eleição foi um risco calculado, mas como ainda não havia nenhuma prova concreta contra ela, acreditava que a melhor opção era mostrar às pessoas quem realmente era. Aster ouviu com atenção. Impressionado, reconheceu que ela era surpreendentemente madura para a sua idade. Ele a encorajou a permanecer positiva e não desistir, lhe entregando uma sacola de lanches que havia trazido para ela. Quando Aster se despediu e se afastou, Olivia apertou a sacola contra o peito. O observou partir, imaginando com tristeza que, se fosse um pouco mais jovem, talvez tivesse coragem de ser honesta sobre seus sentimentos. No alto de uma sacada com vista para o pátio, Schiller observava Olivia sozinha. Ele zombou da cena, murmurando para si mesmo que aquilo era patético. Ao lado dele, Linaria entrelaçava as mãos com força, afirmando que não podia dar o seu melhor porque não podia se permitir perder também. Schiller olhou para ela com suavidade e lamentou que as coisas tivessem chegado a esse ponto. Linaria sorriu com coragem, dizendo que estava tudo bem, mas ao se virar, sua expressão escureceu. Internamente, ardia de frustração, se perguntando por que aquela eleição havia se tornado um pesadelo. Com rancor, pensou que tudo aquilo era culpa daquela mulher. Em um dia ensolarado, estudantes caminhavam pelo pátio da academia. No meio da multidão, Olivia segurava um pequeno maço de cartões. Respirando fundo, colocou um sorriso brilhante no rosto e saudou a todos, se apresentando novamente como Olivia Time. Contudo, as reações foram frias. Um estudante passou ao seu lado e desviou o olhar, para ignorá-la completamente. O sorriso de Olivia vacilou ao vê-lo ir embora. Ela suspirou e admitiu para si mesma que os resultados daquele dia estavam bem abaixo do esperado. Observou o cartão em suas mãos, refletindo que esperava que aquilo fosse uma oportunidade para iniciar uma conversa. O cartão, simples e bem elaborado, trazia o nome Olivia Time e o slogan: "Deixe seus problemas comigo". De repente, um alvoroço próximo chamou sua atenção. Alguns estudantes murmuravam empolgados ao avistar Lord Schiller e Lady Linaria caminhando juntos. Linaria se mantinha firmemente agarrada ao braço dele. Havia comentários de que, se o Conselho Nobre ficasse nas mãos dos dois, tudo estaria bem. Olivia assistiu à cena com um misto de resignação e ansiedade, reconhecendo que nada seria fácil. Foi então que a voz de Aster surgiu ao seu lado, questionando se ela realmente pretendia desistir. Olivia se virou para ele com expressão séria, e afirmou que desistir significaria seguir diretamente para o exílio. Declarou, com um fio de esperança, que ainda precisava haver uma alternativa melhor. Aster sugeriu uma abordagem diferente, lembrando que ela era filha de um marquês. Segundo ele, poderia usar o dinheiro da família, ostentar autoridade ou até intimidar as pessoas. Olivia rejeitou a ideia imediatamente, cruzando os braços de forma decidida. Explicou que isso também a levaria direto ao exílio, talvez ainda mais rápido. Afirmou que, mesmo funcionando por um tempo, soluções forçadas acabariam voltando contra ela, pois atalhos sempre geravam problemas maiores no futuro. Era assim em eleições, no trabalho e na vida. Surpreso com tanta maturidade, Aster perguntou se realmente funcionava daquele jeito. Ela confirmou com firmeza. Ele, então, brincou dizendo que ela soava como uma professora, e perguntou se ela realmente tinha 17 anos. Olivia se encolheu nervosa e tentando disfarçar, afirmou com uma risada forçada que era assim, uma donzela de 17 anos. Aster riu abertamente da reação dela. Por dentro, Olivia suspirou de alívio, percebendo que deixou sua guarda baixar e quase revelou demais sobre sua verdadeira natureza. No entanto, se suavizou ao observá-lo, percebendo que ele sempre cuidava dela e a ajudava. Passou a se questionar se era seguro acreditar que ele estava realmente ao seu lado. Aster recuperou a compostura e sugeriu que pensassem no próximo passo do plano. Olivia concordou. De repente, Aster chamou Orret. Orret surgiu de trás de uma coluna. Respondendo calmamente ao chamado, Olivia levou um susto, se perguntando internamente se aquela pessoa estava sempre ao lado de Aster. Aster quis saber se Orret tinha alguma ideia sobre algo que pudesse mudar a má reputação de Olivia. Orret murmurou pensativo.
Considerando a situação, a cena então mudou para Olivia usando uma faixa com os dizeres: aceito solicitações. Enquanto segurava um panfleto que anunciava: rumo a ser a funcionária pública definitiva, faço qualquer coisa, Olivia Tane. Aster e Orret observavam de longe, e Aster questionava se era apropriado que a filha de um marquês estivesse varrendo e limpando. Orret explicou que Olivia havia pensado na estratégia, como estavam competindo por um cargo administrativo no setor de assuntos gerais. Se mostrar disposta a realizar qualquer tarefa seria mais eficaz. Feliz, Olivia varria o pátio, pensando consigo mesma que gostava de limpar, e que aquilo não era apenas por imagem. Desejava que alguém logo lhe pedisse alguma tarefa. Foi então que uma estudante se aproximou timidamente, perguntando se ela era realmente a pessoa disposta a fazer qualquer serviço. Olivia confirmou com entusiasmo. A estudante pediu ajuda para organizar a biblioteca, explicando que a funcionária responsável estava ausente. Os olhos de Olivia brilharam, e ela aceitou prontamente, dizendo que iria para lá imediatamente. A estudante, aliviada, agradeceu pela grande ajuda. Olivia vibrou de felicidade, comemorando ter conseguido um trabalho tão rápido, e pediu para levar o esfregão para limpar o local. A estudante agradeceu mais uma vez, a chamando de salvadora. Olivia acenou para Aster e Orret, anunciando que partia para sua primeira tarefa. Aster a observou correr com um sorriso e comentou que, de alguma forma, vê-la agir daquele jeito fazia acreditar que tudo daria certo. Orret, ao seu lado, concordou com suavidade. Levando a mão ao peito, a biblioteca da academia se revelava um espaço grandioso, com estantes altas e alunos lendo em silêncio. Olivia entrou usando um avental branco sobre o uniforme. Impressionada com a dimensão do lugar, se sentiu um pouco autoconfiante ao olhar para seus sapatos novos, mas manteve a determinação. Logo encontrou uma seção em evidente desordem, com livros empilhados de forma irregular e prateleiras bagunçadas. Suspirou ao constatar o estado do local, se lembrando de como situações assim eram comuns em livrarias e bibliotecas de seu antigo mundo, quando as pessoas não devolviam os livros aos lugares corretos. Enquanto organizava os volumes, avistou um livro marrom e fino enfiado num canto estranho da estante. Curiosa, o puxou para vê-lo melhor. No instante em que encarou a capa, seus olhos se arregalaram. A imagem mostrava dois homens atraentes em um abraço íntimo. Um claro material boys love. Olivia congelou, o rosto ficando vermelho. Dentro de si, gritou ao perceber que estava segurando um doujinshi. Entrou em pânico, questionando se algo assim sequer deveria existir em um mundo medieval de estilo europeu. Uma realização ainda mais assustadora a atingiu. Aquele livro, na verdade, era o mesmo que ela havia encontrado no quarto de Olivia no dia anterior. Se tratava de um quadrinho feito por fãs, baseado no romance de mistério que ela estava lendo. Ela relembrou a trama do romance, sobre o detetive e seu assistente, e percebeu que também havia imaginado que os dois pareciam nutrir sentimentos um pelo outro. Parecia que a Olivia original ou talvez o próprio autor daquele doujinshi tinha exatamente a mesma interpretação. De repente, uma voz chamou seu nome. Assustada, Olivia deu um pulo e escondeu o livro atrás das costas. Era a estudante que havia pedido sua ajuda mais cedo. A garota se aproximou com um olhar preocupado, questionando se algo estava errado. Olivia respondeu com um riso nervoso, suando frio, afirmando ter organizado aquela estante no dia anterior. Fingindo naturalidade, ofereceu ajuda caso a estudante estivesse procurando algo. Os olhos da garota brilharam, e ela demonstrou grande animação ao perguntar se Olivia por acaso conhecia Master e Impopi, artistas famosos de doujinshi. A revelação deixou Olivia atônita. Seus olhos cintilaram de entusiasmo ao querer saber como a menina conhecia aquele nome. A estudante, corando, confessou ter se tornado uma grande admiradora. A alma otaku de Olivia se incendiou, e ela imediatamente criou um laço com a garota. Ao descobrirem o interesse em comum, da porta no andar superior, Aster observava a cena se desenrolar. Aster, incrédulo, tentava entender o que estava acontecendo, impressionado com a mudança repentina na atitude da jovem. Lá embaixo, Olivia e a estudante continuaram conversando animadamente. Depois de agradecer pelo esforço de Olivia, a estudante se despediu enquanto Olivia prometia voltar no dia seguinte. Caminhando, a jovem cantarolava uma melodia alegre, se sentindo mais leve do que nos últimos dias, até ser interrompida ao trombar com alguém no caminho. Ela parou ao perceber Aster diante dela, bloqueando sua passagem. Ele a observava com seriedade, questionando o que ela estava fazendo ali. Olivia apenas sorriu com um brilho nos olhos, segurando o doujinshi contra o peito. Aster a encarou.
percebendo a felicidade genuína refletida em seu rosto, e concluiu mentalmente que, por mais que tentasse entender, ela parecia uma pessoa completamente diferente agora. O vice-presidente retirou o celular cor-de-rosa, pensativo, murmurando que era como se toda a essência dela tivesse mudado desde aquele dia. Na manhã seguinte, ensolarada e tranquila na academia, a atmosfera era pacífica, ainda que as reações dos alunos a uma certa pessoa permanecessem mornas. Sozinha na passarela, Olive varria as folhas caídas enquanto cantarolava, indiferente à falta de simpatia ao seu redor. Foi então abordada por duas estudantes, que, tímida e hesitante, se aproximou. A garota saudou Olive de maneira contida e comentou que ela estava ajudando com a limpeza novamente, demonstrando preocupação por vê-la realizando tanto trabalho manual sozinha. Olive assumiu uma pose confiante, segurando a vassoura, e dispersou qualquer preocupação com alegria, se declarando capaz de realizar sozinha o trabalho de 100 pessoas. Ainda assim, a outra garota insistiu, com a voz trêmula, expressando o desejo de ajudar a organizar a biblioteca também. Antes que Olive pudesse recusar outra vez, a garota acrescentou que poderia chamar algumas amigas apreciadoras de livros para auxiliarem. Olive ficou genuinamente surpresa com a oferta. A garota explicou, com timidez, que a viu arrumando tudo sozinha no outro dia e ficou curiosa. Dando um passo à frente, agarrou as mãos de Olive com expressão sincera, esperando não estar atrapalhando seu trabalho. A súbita gentileza e o toque físico deixaram Olive corada. Ela suavizou o semblante e assegurou que a garota não estava atrapalhando, pelo contrário, ficaria encantada em receber ajuda. A garota sorriu com doçura, observando que parecia que Olive finalmente havia conquistado aliadas confiáveis. Mais tarde, dentro da grande biblioteca, a colaboração estava a todo vapor. Olive e a garota trabalhavam lado a lado, movendo pilhas de livros. Outros estudantes realmente se juntaram ao esforço, incluindo um rapaz que ajudava a carregar volumes mais pesados. Olive sorriu para todos os assistentes. Em determinado momento, a garota e Olive se aproximaram por causa de uma capa de livro com uma ilustração romântica de um casal, trocando risadas enquanto uma atmosfera calorosa e cintilante de amizade as envolvia. Com o passar do tempo, a imagem pública de Olive começou a mudar rapidamente. Do lado de fora do castelo, ela acenava feliz para um grupo de estudantes que a cumprimentavam de volta. Em sala de aula, aparecia à frente, liderando discussões com confiança. Nos corredores, carregando uma pilha alta de documentos, passava por membros do Conselho Nobre, incluindo Aster e Orrit, enquanto mantinha um sorriso determinado, jurando expandir suas conexões, uma pessoa por vez. Os esforços continuavam. Na cozinha, ela assava biscoitos ao lado da garota, ambas de avental, parecendo amigas próximas. Depois, varria novamente o pátio, desta vez conversando alegremente com um estudante que parou para cumprimentá-la. Um mês se passou. A mudança no clima da academia já era impossível de ignorar. Ao caminhar pelos jardins, Olive foi saudada por um estudante com um animado bom dia. Ela devolveu o sorriso radiante. Duas alunas se aproximaram agradecendo sua ajuda, que lhes permitiu se preparar para a prova daquele dia. Em seguida pediram sugestão para escolher doces para um chá da tarde. Olive aceitou com entusiasmo, prometendo trazer novas receitas para elas experimentarem. Ao se afastar, refletiu que o dia estava realmente maravilhoso, se impressionando com a diferença em relação ao início do ano, quando era completamente ignorada por todos. Assim que ela ficou fora de alcance, as duas estudantes passaram a sussurrar. Uma questionava se talvez os boatos estivessem errados, e se Olive realmente não fosse uma pessoa tão ruim. A outra concordou, dizendo que ultimamente só ouviu coisas boas sobre ela. De súbito, Linaria surgiu atrás delas, as saudando com um sorriso gentil. As duas se sobressaltaram e a cumprimentaram nervosas antes de se afastarem apressadas. Linaria permaneceu sozinha, as observando partir. Seu olhar se desviou para o pátio distante, onde viu Olive rindo e conversando com os estudantes. No mesmo instante, a máscara gentil caiu, sua expressão se tornou fria, vazia e hostil. Clicou a língua, irritada, enquanto pensava, com profundo desprezo, que Olive estava ficando arrogante apenas porque alguns figurantes haviam começado a demonstrar simpatia por ela. A cena escureceu ao redor de Linaria, tomada por frustração e malícia. Enquanto percebia que talvez realmente precisasse intervir, olhou para o chão, convencida de que a situação estava se tornando ameaçadora, e decidida a impedir qualquer desfecho desfavorável.
Observando de longe um grupo de estudantes, e comentou sobre a campanha patética de Olive, Linaria concluiu internamente que, se fosse agir, teria de garantir que a rival não recebesse um único voto, sem que ninguém percebesse. Rápida, analisou suas opções, descartou Schiller, obcecado demais com aparências para se envolver em algo sujo, e descartou Aster, imprevisível demais para confiar, consumida pela raiva. Pensou em como esteve tão perto de transformar sua vida e conquistar seu final feliz, diante de um dos cartazes da campanha de Olive, o arrancou da parede com violência, o esmagando na mão. Com uma expressão sombria e desesperada, decidiu que precisava encontrar alguém, qualquer pessoa que pudesse usar para sabotar sua adversária. Enquanto isso, longe de qualquer turbulência, Olive desfrutava de um almoço tranquilo em um gazebo ensolarado. Ela revisava sua agenda, precisava dar aulas às filhas do barão e ajudar na organização dos arquivos históricos. Seu dia estava completamente lotado, restando apenas um mês para a eleição. Enquanto comia massa, refletiu sobre a quantidade de solicitações que havia começado a receber. Seus pensamentos acabaram desviando para sua concorrente. Admitia, com certa preocupação, que o silêncio de Linaria era inquietante. Ainda assim, decidiu com firmeza que, se Linaria estava apenas subestimando sua capacidade, então transformaria aquela arrogância em vantagem. De repente, uma voz interrompeu seus pensamentos com um cumprimento informal, comentando que a moça-pau para toda a obra parecia estar indo muito bem. Era Aster, o vice-presidente, recostado no corrimão do gazebo com um sorriso provocador. Olive levantou o olhar, nada impressionada, e observou que ele parecia tão despreocupado quanto sempre, duvidando até mesmo de que cumprisse seus deveres no Conselho Nobre. Aster, com um charme preguiçoso, admitiu estar fazendo apenas o mínimo necessário, explicou que só havia entrado no conselho, porque sua família o ordenou a ser útil a Lord Schiller, o primogênito da Casa Ducal, motivo pelo qual não possuía motivação alguma para se empenhar. Se inclinou ligeiramente, confessando que estava mais curioso em entender por que Olive se dedicava tanto. Ela respondeu com firmeza que, se não se esforçasse, tudo estaria acabado para ela. Expressou com clareza que não queria morrer naquele lugar. Aster a observou com seriedade, ressaltando que ela ainda era filha de uma família respeitável, insinuando que, mesmo que perdesse e fosse exilada, não tirariam sua vida. Olive reconheceu a possibilidade, mas hesitou. Aster insistiu, afirmando que, se o presidente Schiller resolvesse apoiar Linaria com força total, nenhum esforço de Olive faria diferença, ninguém ousaria desafiá-lo. Com determinação nos olhos, Olive respondeu que ainda tinha muitos anos pela frente, e se recusava a viver nas sombras carregando a culpa por um crime que não cometeu. Para ela, isso era tão ruim quanto morrer. O olhar dela encontrou o de Aster, afirmando silenciosamente que jamais se sabe o resultado sem tentar. Acrescentou que, mesmo que o desfecho fosse ruim, o fato de ter lutado não desapareceria, e ela não queria olhar para trás e descobrir que se arrependeu por não ter feito tudo o que podia. Aster ficou surpreso com tamanha convicção, e quis saber se ela já havia se arrependido de algo na vida. Olive sorriu com vivacidade, deixando transparecer a experiência acumulada de anos de trabalho, explicando que cada pessoa deveria assumir o controle da própria vida, pois nada muda quando se espera passivamente. Aster corou levemente com o sermão, murmurando que ela parecia cheia de si, e a comparando com um velho rabugento que orientava os estudantes. Olive se sentiu ofendida, mas Aster riu baixinho, o advertindo a tomar cuidado para não se transformar em um desses velhos sarcásticos. Em seguida, comentou com suavidade que ela tinha um rosto adorável. Depois, estendeu a mão e lhe deu um leve afago na cabeça, incentivando a moça-pau para toda a obra, a continuar com o bom trabalho. Olive ficou imóvel, completamente chocada. Aquele era o primeiro afago sincero que recebia na vida. Quando Aster se afastou, se despedindo com um gesto, Olive agarrou o próprio peito. Tomada por um misto de vergonha e confusão, entrou em pânico internamente, incrédula por estar ficando abalada com um personagem de um romance de celular, que ela mesma havia escrito no ápice, segundo ela, da vida de um otaku. Ela tentou racionalizar sua reação dizendo a si mesma, que não era ela quem parecia fofa, mas sim o rosto de Olive visto pela janela, no alto, observando tudo. O tesoureiro de cabelos brancos, Noir Blanca, assistia Aster se afastar do gazebo. Ao se voltar para o interior da sala, ele se perguntava de que lado Aster realmente estava. Com um sorriso provocador, Noir insinuou que talvez Aster tivesse se apaixonado por aquela mulher. Na mesa, o presidente Schiller apenas zombou,
Achando a ideia absurda, ele o lembrava friamente de que Aster era da família Sankel, um ramo da poderosa casa Schefflera, e tinha plena consciência de sua posição. Schiller afirmava com confiança que Aster sabia exatamente o que aconteceria se ousasse ir contra ele. Noir concordava de maneira leve, comentando que aristocratas sempre carregavam o peso do próprio nome, mas seu olhar ganhou um brilho astuto ao insinuar que a situação atual não deixava de ser arriscada. Ele advertia que, se continuasse daquele jeito, Olivia acabaria devorando Schiller completamente. Os olhos do presidente se estreitaram. Ele admitia que Linaria também estava insistente demais nas questões da campanha eleitoral. Noir sorria ao comentar que as ações de Olivia eram imprevisíveis. Em seguida, se lembrava de Linaria suplicando, aflita, que se nada fosse feito, ela realmente poderia perder. Schiller parecia preocupado ao pensar nela. Refletia que sempre desejou apenas permanecer ao lado de Linaria. Era tudo o que tinha pedido desde o início, mas agora se perguntava em que momento tudo se descontrolou, enquanto Noir observava com uma expressão indecifrável. Em outro corredor silencioso, Olivia estava diante do mural de avisos, encarando o próprio pôster de campanha, rasgado em pedaços mais uma vez. Ela suspirava, imaginando se continuariam o arrancando. Ao tentar arrumá-lo, refletia amargamente sobre o aumento dos episódios de assédio. Nos últimos dias, não eram apenas os cartazes. Ela encontrou insetos em sua mesa e no armário de sapatos. Suas próprias coisas haviam sido reviradas, e seus livros cuidadosamente organizados tinham sido encharcados. Sentia a frustração crescer, percebendo que aqueles pequenos ataques simplesmente não paravam. Em sua mente, chegava à conclusão de que, se alguém estava sendo intimidada, essa pessoa era ela. Seus pensamentos acabaram se voltando para Linaria, a suposta heroína. Olivia reconhecia que finalmente percebeu que Linaria começou a se mover, e pensava com sarcasmo que isso era inevitável, afinal, ela era a heroína. Se lembrava do romance original que ela mesma escreveu, admitindo que não tinha nenhuma qualidade especial e havia sido construído a partir de clichês, uma garota gentil que era a única capaz de se aproximar do presidente distante. Ela olhava para a própria imagem no pôster, refletindo que esse era o enredo original, mas então congelava ao perceber que ela mesma havia alterado completamente a história. Se perguntava se suas ações também haviam modificado a personalidade de alguns personagens. Seu pensamento ia imediatamente para Aster, que originalmente deveria ter se apaixonado por Linaria. Em sua imaginação, via Aster parecendo horrorizado, quase enojado. Rejeitando a ideia de se envolver com Linaria, o via olhar para a heroína com desprezo. Mas, na realidade, Aster coçava a cabeça, admitindo que talvez houvesse um momento assim na história original. Embora agora sentisse como se tivesse sido quase lavado cerebralmente, Olivia ficava atônita com suas palavras e tentava compreender o que ele queria dizer com aquilo. Aster explicava que sempre sentiu como se algo o obrigasse a gostar de Linaria a qualquer custo. Os olhos de Olivia se arregalavam de pavor ao concluir que aquilo talvez fosse a força do enredo tentando guiá-lo. Ela questionava se ele havia se libertado daquele condicionamento. Aster respondia com um sorriso confiante, que provavelmente sim, especialmente naquele momento. Antes que pudessem continuar, uma voz interrompia os dois. Linaria surgia no final do corredor, sorrindo docemente, embora com um brilho frio nos olhos. Ela os cumprimentava, perguntando o que Aster fazia ali com Lady Olivia. Aster se surpreendia ao vê-la. Enquanto Olivia ficava tensa, o sorriso de Linaria não alcançava os olhos enquanto os observava. Aster decidia, então, tratar de um assunto mais sério. Ele informava Olivia que um caso de dano à propriedade havia sido reportado ao Conselho Nobre. Embora tivessem acabado de chegar, ele já sabia que o pôster de Olivia foi destruído e sua mesa arruinada. Até mesmo a estante que ela ajudou a organizar tinha sido danificada. Para ele, ficava claro que aquela infantilidade ainda não havia acabado. Em seguida, ele soltava uma revelação pesada. Linaria poderia acabar como suspeita no caso. E ele planejava contar tudo a Lord Schiller. Linaria, porém, interrompia com um sorriso estranho, afirmando que não havia necessidade de fazer isso, pois ela mesma informaria Schiller pessoalmente. Havia frieza em sua voz ao comentar que Aster e Olivia pareciam bastante íntimos. Aster devolvia o golpe com naturalidade, apontando que, falando em proximidade, parecia que Linaria não passava muito tempo com Schiller ultimamente. Linaria ignorava o comentário, afirmando que não havia com o que se preocupar, pois ela e Schiller estariam para sempre conectados pelo coração. Então, partia imediatamente.
Quando se afastou, Aster se voltou para Olive, e quis saber se ela achava que aquilo realmente ficaria bem. Olive parecia inquieta, temendo que aquela interação praticamente garantisse que Schiller o veria como traidor. Aster, no entanto, sorria com confiança, assegurando que tudo ficaria bem, a lembrando de que já havia se libertado da lavagem cerebral. Mais tarde, sozinha em seu quarto, Linaria se jogava na cama tomada por frustração, gritando apenas dentro de sua mente, se perguntando o que havia de errado com todos. Ela refletia que tinha ido até lá apenas para ver o quão miserável Olive estava, mas acabou vendo Aster quase grudado nela, agindo carinhosamente dias atrás, fitava o vazio, lamentando que tudo estivesse indo perfeitamente bem até pouco tempo atrás. Linaria revisava suas origens. Uma órfã adotada pela família de um visconde, se lembrava de sua transferência para aquela academia prestigiada, acreditando que finalmente mudou sua vida, mas suas memórias eram manchadas por momentos de humilhação. Quando era julgada por sua falta de etiqueta, enquanto Olive, filha de um marquês, era elogiada por brilhar nas reuniões do Conselho Nobre. Com os punhos cerrados, Linaria se ressentia de não poder mudar suas origens. Pensava no momento em que conheceu Schiller, e na solidão que ele carregava, que parecia tirada de um romance. Para ela, aquilo havia sido uma oportunidade perfeita. Admitia a si mesma que conquistá-lo foi mais fácil do que imaginou. Bastou agir como se não ligasse para a riqueza ou poder, explorando a solidão dele, confiando que bastaria agir de forma um pouco mimada, para obter tudo o que desejasse, talvez até uma cadeira no conselho. Consumida pela raiva de ver seu plano ruir, jurava que tudo era culpa de Olive e que a faria cair de qualquer forma. Seu ódio interno foi interrompido por um servo anunciando uma visita. Linaria estourava em irritação, o mandando se calar, dizendo que não queria ver ninguém. Do lado de fora, o servo se desculpava com o visitante, explicando que Lady Linaria não desejava receber ninguém no momento. O visitante era Schiller, que permanecia ali, abatido, aceitando silenciosamente a rejeição. Na biblioteca silenciosa, Orred mal conseguia respirar ao tentar processar a revelação que Aster acabou de lhe mostrar. Ele exibia um celular flip rosa, um dispositivo de outro mundo, e revelava a verdade aterradora. Eles viviam dentro de um romance, no qual Linaria era protagonista e eles eram apenas personagens secundários. Aster explicava que o celular continha a história original e que, de maneira assustadora, tudo escrito ali tinha acontecido até aquele momento, prevendo o futuro com precisão. Entretanto, ele apontava uma divergência crucial. Naquele enredo, Olive deveria ter sido exilada, mas, na realidade, ela mudou, e as páginas seguintes da história estavam completamente em branco. Orred ficava horrorizado ao pensar que suas vidas tinham sido roteirizadas. Aster, porém, percebia outra coisa. Se o livro dizia a verdade, então Olive não era uma vilã que intimidava Linaria, era o próprio mundo que manipulava todos para fazer Linaria brilhar, usando Schiller e o restante do conselho como ferramentas. Enojado, ele encarava o celular e considerava aquela história um lixo. A conversa deles foi interrompida quando ambos foram chamados para a sala do presidente. Schiller não perdia tempo e acusava Aster, com frieza, de defender Olive demais ultimamente. Ele ameaçava de forma velada, lembrando Aster de que, como um membro de uma família secundária, deveria se lembrar do seu lugar ou arriscar ser cortado pela poderosa casa Schefflera. Mas Aster não recuava. Ele ria do presidente com sarcasmo, reconhecendo que desafiar o filho do duque, de fato, poderia condenar sua família. Mas, agora que sabia que aquele mundo era apenas uma ficção medíocre, todo o medo o abandonou. Com um sorriso desafiador, ele virava as costas para Schiller e declarava que, dali em diante, faria o que quisesse. Em um gazebo iluminado pelo sol, Linaria saboreava seu chá, apreciando o raro momento de paz longe do caos. Estava satisfeita consigo mesma, certa de que sua carta a Schiller manteria Aster sob controle. Mesmo assim, admitia que Aster não era alguém fácil de subestimar. Ele tinha coragem suficiente para desafiar a autoridade da família Schefflera. Seu humor azedava ao pensar no próprio Schiller, que vinha a atormentando com suas preocupações eleitorais. Ela não tinha intenção alguma de participar daquela competição miserável. Sua solidão foi interrompida quando Noir Blanca se aproximou. Ela rapidamente mascarou sua irritação com um sorriso encantador, o cumprimentando. Noir, sem rodeios, queria saber por que foi convocado, afirmando que Schiller apenas sentia falta dela. Noir arqueava a sobrancelha, sem acreditar, e soltando a máscara.
Linaria sorria com malícia e revelava que sabia exatamente por que Noir havia se juntado à Associação Nobre, e o que aconteceria se Schiller descobrisse. Quando Noir perguntava se ela estava o ameaçando, ela apenas ria, embora seu tom carregasse uma ameaça silenciosa. Ela então declarava seu preço, queria um favor. Noir permanecia imóvel, percebendo que estava encurralado. Em outro canto, Olive começava sua manhã de bom humor, se espreguiçando antes de decidir colocar algumas coisas em ordem. Ao ver um grupo de estudantes observando um jornal e cochichando, ela os cumprimentava alegremente. Os garotos se apavoravam, pediam desculpas e fugiam, deixando o jornal cair. Confusa, Olívio pegava no mesmo instante em que Aster se aproximava, perguntando o que estava acontecendo. Juntos, eles liam a manchete. Lady Olive expõe a verdade chocante. O artigo acusava de distribuir livros obscenos, drogar pessoas com doces, manter ligações criminosas e estudar encantamentos perigosos. Aster a observava com expressão desconfiada, como se buscasse sinais de que alguma daquelas acusações pudesse ter fundamento. Mortificada, Olive se apressava em esclarecer mentalmente que os supostos livros sombrios eram apenas seus romances privados, que os doces mencionados eram simples chocolates, aparentemente considerados afrodisíacos naquele mundo, que a suposta ligação com o submundo surgira do fato de ter acompanhado alguns convidados de aparência duvidosa, e que os encantamentos proibidos eram apenas fruto de sua caligrafia desordenada. Aster acabava rindo, ao perceber que ela era desajeitada tanto no desenho quanto na escrita, enquanto Olive, emburrada, julgava que poderia escrever bem se realmente se esforçasse. Apesar do tom dramático, Aster concluía que as acusações eram frágeis, e Olive concordava, imaginando que aquilo não passava de um ataque forjado. O texto, afinal, não se parecia em nada com os relatórios equilibrados da divisão de publicações da Academia. Com nova determinação, ela concluía que alguém falsificou a matéria e prometia a si mesma descobrir o responsável. Resolvida, sugeria a Aster que o primeiro passo seria investigar o próprio departamento de publicações. Determinada a limpar seu nome, Olive atravessava os grandes corredores da academia com Aster ao lado. Paravam diante da porta do setor, quando uma voz aflita ecoava lá dentro, ordenando que tudo fosse recolhido imediatamente. Logo em seguida, a porta se abria de súbito e uma enxurrada de estudantes saía correndo, se espalhando em pânico. Aster observava a cena com divertimento enquanto Olive piscava, confusa, tentando entender o que estava acontecendo. Dentro da sala, uma estudante de cabelos verdes e óculos tremia ao segurar um exemplar do jornal escandaloso. Ela parecia furiosa e exigia saber quem estava por trás daquilo. Ao notar a presença de Aster e Olive, a garota empalidecia instantaneamente. Olive a cumprimentava com educação, explicando que estavam ali por causa da matéria. A estudante admitia, atordoada, que nada daquilo veio deles, pois haviam descoberto o jornal naquela manhã e já tentavam recolher cada cópia. Olive, então, confirmava sua suspeita de que o jornal era falso. Aster achava impressionante a rapidez com que ela deduziu isso, e a estudante concordava com entusiasmo, afirmando que o verdadeiro departamento jamais publicaria tamanha difamação. Olive elogiava a postura profissional deles, e até mencionava a edição equilibrada das eleições. A estudante ficava corada diante do elogio, enquanto Aster dava leves tapinhas na cabeça dela, pedindo desculpas pela animação exagerada. Recuperando a postura, a garota assegurava que alguém claramente estava armando contra ela. Quando Aster tentava descobrir se ela suspeitava de alguém, a jovem negava, explicando que, se o culpado fosse um ex-membro, o estilo de escrita os teria denunciado. Ele chamava atenção para a foto usada no artigo e perguntava se Olive lembrava de tê-la visto ser tirada. Ela não recordava de nada, o que fazia a estudante questionar, de forma cautelosa, se ela algum dia havia sentido que estava sendo observada. Olive descartava a ideia, considerando normal a atenção desde o início da eleição, enquanto Aster avaliava que a popularidade dela trazia seus próprios incômodos. A estudante, porém, voltava ao tom sério, explicando que produzir um jornal falsificado exigia equipamentos idênticos aos do departamento, e nenhum deles havia sido utilizado. Isso significava que a pessoa responsável possuía acesso a recursos muito semelhantes. Olive finalmente compreendia a implicação. Alguém poderoso estava por trás da farsa. Aster concordava, acreditando que tudo deveria ter ligação com Linaria ou outro membro da Associação Nobre. Indignado pela mancha na reputação de seu setor, o estudante prometia ajudar a desvendar o culpado.
Olivia agradecia e dizia que tinha uma pista própria a seguir, prometendo contatar Aster assim que precisasse. Quando ela se afastava, Aster suspirava sobre o fato de ela estar sempre correndo. E então o estudante se voltava para Aster para confirmar se ele estava realmente do lado dela. Aster, com um meio sorriso enigmático, apenas declarava que não comentaria, embora tivesse um pedido a fazer ao departamento. No dia seguinte, Lina e Maria caminhavam pelo grande pátio da academia, enquanto os estudantes demonstravam inquietação, ao comentar os rumores presentes no jornal, boatos que afirmavam que Olive teria intimidado Lina e Maria, o mesmo escândalo que, na história original, levava à expulsão da protagonista. Lina e Maria, porém, escutava tudo com serenidade e um sorriso tranquilo, sem se afetar. A conversa era interrompida quando Noir se aproximava, cumprimentando Lina e Maria, e observando quanto ela parecia animada. O sorriso dela se iluminava ao afirmar que tudo aquilo era graças ao apoio dele, mas Noir, com expressão sombria, se inclinava levemente e murmurava que, caso ela desejasse vencer de verdade, deveria garantir que Olive fosse destruída por completo. A inocência nos olhos de Lina e Maria lentamente se transformava em um sorriso malicioso, à medida que absorvia o conselho. Mais tarde, Olive caminhava por uma movimentada cidade de mercado, lutando para equilibrar uma torre de livros nos braços. Reclamava consigo mesma, ao perceber como suas tarefas se tornavam cada vez mais difíceis. Já havia passado uma semana desde o incidente do falso jornal, e graças à rápida retratação do clube de publicações, sua reputação permanecia quase intacta. A disputa eleitoral seguia acirrada, com seus cartazes competindo diretamente com os de Lina e Maria. Apesar de ainda receber apoio, ela percebia alguns estudantes se afastarem discretamente. Mesmo assim, continuava avançando. Ser enviada sozinha para outra cidade apenas para realizar tarefas parecia exagerado demais para alguém da família de um marquês. Enquanto procurava a carruagem, avistava o cocheiro acenando ao longe. Ele explicava o atraso devido a ajustes necessários no veículo, e se oferecia para carregar os livros. Aliviada, Olivia agradecia e se acomodava dentro da carruagem, exausta. Quando partiram da cidade, o sol já se punha, tingindo a floresta com tons dourados, observando a luz desaparecer. Olive refletia que já se haviam passado quase 3 meses desde que apareceu naquele mundo, restando apenas uma semana para a eleição principal. A ideia de falhar a aterrorizava. A derrota significaria o final ruim, o exílio para um lugar desolado, onde morreria esquecida e sozinha. A simples imagem fazia seu corpo estremecer. Ela prometia a si mesma que faria qualquer coisa para evitar esse desfecho, tentando encontrar conforto. Imaginava um exílio menos terrível, talvez suportável se ainda pudesse ler ou receber visitas dos amigos. Sorria ao pensar nas crianças da biblioteca, no clube de publicações, e inevitavelmente, em Aster, saboreava mentalmente a imagem do sorriso dele e a sensação firme de sua mão segurando a dela, até que seu coração acelerava. De repente ela repreendia a si mesma. Se convencia de que a gentileza dele existia apenas por causa da aparência que possuía naquele mundo, algo que sua versão original jamais teria. Lamentava, com tristeza, não ter chegado ali alguns anos mais jovem. Nesse instante, a carruagem sacudia violentamente, a arrancando dos pensamentos. Percebia que a floresta havia se tornado estranhamente escura e que o caminho não era o mesmo de antes. As lâmpadas estremeciam, e logo depois, se apagavam. Alarmada, se aproximava da janela frontal, e congelava ao perceber que o assento do cocheiro estava vazio. O homem havia desaparecido. A carruagem avançava sozinha por uma estrada desconhecida, sem controle algum. Com o barulho estridente das rodas e o chocalhar intenso da estrutura, o pânico dominava seu corpo. Conforme se agarrava à janela, compreendia que estava em perigo real. Depois de 3 meses relativamente tranquilos, era tomada pelo pavor ao imaginar que aquele poderia ser o momento em que o final ruim a alcançaria, quando enxergou, adiante, uma curva fechada que levava diretamente a um penhasco. Seu coração quase parou. Se a carruagem não desacelerasse, despencaria no vazio. Por um instante desesperado, cogitou a possibilidade de que morrer ali poderia devolvê-la ao mundo original, como se o final ruim servisse de reinício, mas a ideia se dissolveu rapidamente diante do medo real de uma morte definitiva. Em prantos silenciosos, questionava mentalmente por que aquilo estava acontecendo. Foi quando, no meio do som do vento cortante, uma voz masculina atravessou o caos. Ao olhar para o lado, viu Aster galopando ao lado da carruagem, estendendo a mão com urgência. O choque estampado no rosto dela,
contrastava com a determinação nos olhos dele, que insistia para que ela saltasse. O salto parecia insano. Pular de uma carruagem desgovernada para um cavalo em movimento, mas a confiança estampada no olhar dele a impulsionava. Com o penhasco se aproximando, Olive reuniu toda a coragem, prendeu a respiração e se lançou no ar. Aster a segurou no meio do salto, a puxando para seus braços. Segundos depois, a carruagem despencava penhasco abaixo, sumindo no abismo, segura no cavalo, mas tremendo incontrolavelmente. Olive tentava recuperar o fôlego, enquanto Aster verificava se ela estava ferida. O rosto dela, corado e trêmulo, revelava tanto susto quanto alívio. Ele exalava profundamente, confessando que por pouco ela não havia morrido. Foi nesse instante que ela percebeu o quanto estavam próximos, compartilhando a mesma cela, com os braços dele a envolvendo para segurar as rédeas. O calor do corpo dele contra suas costas fazia seu coração disparar. Aster percebia sua reação, e divertido, insinuava que o ritmo acelerado do coração dela denunciava mais do que o simples susto. Envergonhada, Olive mentalmente tentava justificar que qualquer pessoa reagiria daquele jeito após uma quase morte. Ele ria suavemente, lamentando não ter impedido o incidente antes, embora estivesse grato por ela estar a salvo. Com um gesto espontâneo, aproximava o rosto do topo da cabeça dela, como se buscasse confortá-la, o que a deixava completamente corada. Ela tentava se afastar, reclamando, enquanto ele respondia que apenas teve vontade de fazê-lo. Como ela não tinha como descer do cavalo, já que ele controlava o animal, acabava apenas suportando a situação, enquanto tentava recuperar a compostura. Enquanto seguiam pela floresta iluminada pela lua, ela se esforçava para organizar os pensamentos. Com a voz ainda instável, questionava se ele sabia que aquilo aconteceria. Ele admitia que desconfiava. Irritada, ela refletia que ele poderia tê-la alertado. Aster, porém, apenas prometia que explicaria tudo no dia seguinte, e sugeria que voltassem à academia. Apesar do aborrecimento inicial, Olive acabava relaxando contra ele. Sentindo o vento frio tocar seu rosto, no fundo, percebia que talvez encarar a morte não tivesse sido tão insuportável quando o destino a colocou, logo em seguida, nos braços de Aster. Ele, observando sua expressão calma e quase tranquila, concluía brincando que ela parecia bastante confortável. Para alguém que quase morreu, Olive apenas desviava o olhar mentalmente, desejando que ele se concentrasse em conduzir o cavalo. Assim, os dois cavalgavam juntos de volta para as luzes acolhedoras da academia. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. E não se esqueçam de curtir e comentar, e caso vocês não sejam inscritos, se inscrevam para não perderem nenhum vídeo aqui no canal. E bem, pessoal, nos vemos nos próximos vídeos.